Olá pessoal, meu nome é Ângelo de Fátima, sou professor do Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais. Sejam bem-vindos, à nossa aula, nossa segunda aula, que trata-se do capítulo 8 sobre reações de adição a alquenos e alquinos. É a parte 2, como eu disse. O nosso livro-texto é o livro dos Solomos, Química Orgânica, volume 1, e do qual foi retirado material para se fazer, para se construir esta aula. Bem, na aula anterior, nós iniciamos nossa conversa sobre as reações de adição a alquenos, no caso, as reações de hidroalogenação, e na aula de hoje vamos tratar de um conjunto de reações que poderiam ser agrupadas aí nas reações de hidratação, uma vez que o resultado final dessas reações levaria à formação de um álcool, ou seja, a adição de um equivalente de água ao alqueno de partida. Bem, a primeira reação que eu gostaria de tratar com vocês é a reação de adição de ácido sulfúrico a alquenos. É a reação mostrada aqui. Então, nós temos um alqueno na presença de ácido sulfúrico concentrado a frio. Você obtém esses hidrogênios sulfatos aqui de alquila, esses hidrogênios sulfatos de alquila são formados da seguinte forma. A etapa inicial é a protonação da ligação dupla, ou seja, o seu alqueno abstrai um próton do ácido sulfúrico, levando à formação de um intermediário carbocatiônico, como mostrado aqui, que é então interceptado pela base conjugada aqui do ácido sulfúrico, levando à formação do hidrogênio sulfato de alquila. Ok? Esse carbocátion é o carbocátion formado porque ele é o carbocátion terciário e ele é mais estável do que o outro possível carbocátion desta reação, que é o carbocátion primário. Ou seja, a energia de ativação que leva à formação desse carbocátion é muito menor do que a energia de ativação que levaria à formação deste outro carbocátion primário. Então esse é o produto, esse é o carbocátion envolvido nessa reação e este é o produto obtido desta reação. Ok? Se observarmos com atenção, nós identificaremos que esse produto de adição, ela segue a regra de Markov-Nikov, em que há a participação do carbocátion mais estável, Mas você poderia estar me perguntando, mas o senhor disse que iria tratar de reações que conduzem, que estariam agrupadas em reações de hidratação, Eu não reconheço aqui a adição de um equivalente de água, como mostrado, anteriormente pelo senhor. Bem, essa reação está enquadrada dentro dessas reações porque esses hidrosulfatos, eles são facilmente convertidos aos correspondentes álcoois, bastando tratá-los com água sob aquecimento. E você tem o álcool correspondente e agora sim, você tem aqui o produto de adição de um equivalente de água ao alqueno em questão, tá bom? Então esses hidrogênios sulfatos eles são facilmente hidrolisados a álcoois por aquecimento com água, E o resultado global é a adição Markov-Nikov de um átomo de hidrogênio e de um grupo hidroxila ao alqueno de partida. Bem, o segundo grupo de reações que eu gostaria de tratar com vocês é a adição de água a alquenos catalisada por ácido, ou seja, a hidratação catalisada por ácido, ok? Sobre o que nós estamos falando? Desse tipo de reação, em que você trata então o alqueno de partida em meio aquoso acidificado aqui, ou seja, um ácido sulfúrico, ácido fosfórico diluído, Obviamente ácidos desta categoria, porque no caso em questão a água teria que atuar como nucleófilo, interceptando a espécie carbocatiônica. Se você usar HCl aqui, esta reação
não vai conduzir ao álcool, ok? E sim ao cloreto correspondente. Bem, qual que é o resultado global desta reação? A adição de um equivalente de água à dupla ligação, né? O seu centro eletrofílico aqui é o próton que será abstraído dessa espécie do meio de reação, o hidrônio, H3O+, e a adição é Markov-Nikov, ok? Então, sobre os mecanismos da hidratação de alquenos catalisadas por ácidos, então, o que nós temos? Primeira etapa, a protonação do seu alqueno. Então, o seu alqueno ele abstrai um próton do meio de reação, né? Isso vai conduzir então a formação de água no meio de reação. É uma etapa lenta, correto? E eu já mostro aqui o carbocátion terciário, que seria o mais estável e possível para esse alqueno de partida, ok? Então essa equivalente de água no meio, ela pode então atuar como nucleófilo, atacando então esse carbocátion, né, formado, levando à formação aqui de um álcool terciário, de um álcool protonado, né? É um álcool terciário também, mas é o álcool protonado. E agora um outro equivalente de água, atuando como base, ela iria então abstrair um dos prótons o próton, né? E conduzindo então a formação do seu álcool na forma neutra, tá bom? E regenerando a minha fonte de próton, que foi utilizada aqui no início. Por isso, não há necessidade de você utilizar quantidades equimolares, né, do ácido. Por quê? A cada equivalente do ácido que é consumido para a protonação do alqueno, ao final você tem a regeneração desse equivalente. Então, o processo é cíclico e você então vai realimentando o seu sistema, tá bom? Bem, para fixar esse conteúdo do mecanismo, eu trouxe para vocês aqui 2 exercícios. O primeiro, eu solicito apenas, né, que vocês façam o mecanismo da reação, dessas transformações, né, que tratam-se todas da hidratação de alquenos, né, catalisada por ácido. E o segundo, né, porque ele difere um pouquinho do exemplo que nós vimos anteriormente. Por quê? Porque eu tenho aqui o meu alqueno, né, que vai ser então protonado nessa primeira etapa, levando à formação de um carbocátion, mas o meu nucleófilo, né, o nucleófilo que vai atacar essa espécie carbocatiônica, ela está presente na mesma molécula, né? Por isso que isso conduzirá à formação de um ciclo. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, contando aqui a partir do oxigênio até esse carbono, são 6 átomos. E é justamente os 6 átomos desse ciclo aqui, ok? Então, prestem atenção nisso, é um processo intramolecular, né, que conduz à formação de ciclos. É uma estratégia muito elegante e interessante quando você quer converter substâncias acíclicas em substâncias cíclicas, ok? Bem, em relação aos aspectos estereoquímicos desta hidratação catalisada por ácido, né, para falar um pouquinho sobre isso, eu trouxe aqui a hidratação do 3-metil-3-hexeno, como mostrado aqui, né? Então, esse alqueno na presença de ácido em meio aquoso, né, conduz à formação, olha só, de quantidades equimolares desses 2 enantiômeros, né? Fica aqui até um exercício interessante para vocês designarem aqui quem é o enantiômero R e quem é o enantiômero S, ok? Mas para o momento basta saber que eles são formados em quantidades equimolares. Bem, lembre-se, envolve intermediários carbocatiônicos, não é? Essa reação. E esses intermediários carbocatiônicos, como visto lá no capítulo 7, eles são sistemas trigonais planos, né? Ele é aquiral, correto? Então, tanto a face superior como a face inferior pode ser atacada pela água, conduzindo aqui a formação de um par de enantiômeros. Como ambas as faces são acessíveis na mesma extensão, né, esse ataque vai se dar de ambas as faces de maneira indiferente. Então, você ao final isso vai levar à condução, à formação
de uma mistura racêmica, tá bom? Bem, em relação ao mecanismo, correto? Para tratarmos desse assunto, eu trouxe aqui como exemplo a hidratação catalisada por ácido deste alqueno aqui, ok? Então, o que acontece? A primeira etapa é a protonação, ou seja, o seu alqueno abstrai um próton, né, do íon hidrônio aqui, levando a formação desse intermediário carbocatiônico. Esse intermediário carbocatiônico, então, é interceptado por uma molécula de água presente no meio de reação, levando à formação dessa espécie, né, desse álcool protonado, desse oxônio aqui, ok? E a etapa seguinte e a última etapa é uma reação ácido e base, também em que a água abstrai um próton desse álcool protonado, levando à formação do álcool livre, né? Não protonado aqui, tá? Então perceba aqui um aspecto interessante, que neste momento aqui, ó, nesta etapa, a água atua como nucleófilo, ela ataca o carbocátion, e nesta etapa a água atua como base, ela abstrai o próton, tá bom? Levando à formação desse álcool. Prestem atenção numa questão importante, tá? Esse álcool aqui não está com estereoquímica definida, porque na verdade isso aqui não trata-se de um centro de quiralidade, correto? Ele tem aqui, é um carbono, mas é ligado a 3 grupos distintos, uma hidroxila, esse grupo propila e 2 metilas. Então não é um centro de quiralidade, tá bom? Em relação aos rearranjos, né, como nós conversamos anteriormente, né, essas reações de hidratação de alquenos, elas envolvem a participação de espécies carbocatiônicas, né? E é sabido, né, desde o momento que nós estávamos lá no capítulo 7, que a existência, a participação desses intermediários carbocatiônicos, eles podem sofrer rearranjos, né? E isso refletir, obviamente, no produto obtido. É o caso mostrado aqui, né, em que esse alqueno, perceba, né, o teu material de partida, ele tem um carbono aqui ligado a 3 metilas, e isso não se faz presente aqui no teu produto, né? O que houve aqui foi a migração de um grupo metila, né, para esse grupo, de um desses grupos metilas para esse carbono aqui, ok? Então fiquem atentos a isso, porque rearranjos podem ocorrer com certos carbocátions, ok? Tá, então vamos aprofundar um pouquinho mais na reação mostrada anteriormente. Então a primeira etapa, né, é justamente a etapa de protonação, né, desse alqueno. Então esse alqueno abstrai um próton aqui do íon hidrônio, né, formando essa espécie carbocatiônica aqui, tá bom? Que é um carbocátion secundário, o mais provável, porque o outro seria um carbocátion primário. Secundário é mais estável que o primário, então esse é o carbocátion que se forma. Deixa eu só abrir um parêntese aqui, que eu comecei a minha explicação dizendo para vocês que o alqueno em questão abstrai um próton do íon hidrônio. E o íon hidrônio não está mostrado aqui, né? Mas o ácido sulfúrico é um ácido sulfúrico muito forte, ele vai estar completamente dissociado. E no caso aqui, o ácido conjugado da água é o íon hidrônio, né? E ele é a fonte de próton nessa primeira etapa aqui, tá bom? Bem, fechado o parênteses, vamos continuar. Esse carbocátion, então, sofre aqui um rearranjo em que esse grupo aqui metila, né? E obviamente com o seu par de elétrons aqui dessa ligação, migra, né? O que migra aqui é o CH3-, né? Ele migra, né, formando aqui um carbocátion terciário, que é mais estável do que um carbocátion secundário, correto? Então essa migração 1,2 aqui do ânion metila, né, da metila com seu par de elétrons, leva a esse carbocátion que é mais estável, e esse carbocátion então é interceptado pela água, né, sofre o ataque nucleofílico da água, conduzindo então à formação do seu produto majoritário, que é o álcool mostrado aqui. Tá bom? Então fiquem atentos, rearranjos podem ocorrer quando você tem como intermediário de reação espécies carbocatiônicas, tá? Não há a formação deste produto aqui, justamente porque esse rearranjo é extremamente favorecido, tá bom?
justamente pelo ganho de energia que há com a sua ocorrência. Ok? Vamos trazer outros exemplos aqui de rearranjo. E agora eu trago aqui, me permitam, né, mostrar não mais uma hidratação, mas uma hidroalogenação, ou seja, a adição de um brometo de hidrogênio a esse alqueno. E a razão disso é para exemplificar que, assim como que nas reações que nós tratamos na nossa aula anterior, também podem haver rearranjos. Por quê? Porque, como nós vimos, há a participação de carbocátions também nessas reações, ok? Bem, está aqui o mecanismo mostrado. Então, a primeira etapa é a abstração de um próton do HBr pelo alqueno, levando à formação desse carbocátion, tá? Observe que a carga formal mais 1 está sobre o carbono aqui indicado em azul, tá bom? E olha só que interessante o que ocorre. Ocorre a migração desta ligação. Perceba que o par de elétrons envolvidos aqui, ele passa a formar uma ligação com o carbono aqui, ó, o verde com o azul. Né? E, obviamente, o carbono indicado em vermelho aqui é, novamente, o nosso, torna-se, então, esse carbono, né? Ele perde o par de elétrons, ele fica, então, apenas com 6 elétrons de valência, né? Ou seja, é um ácido de Lewis, é o nosso carbocátion, é um novo carbocátion, tá? Agora, redesenhando esse carbocátion, eu tenho aqui, ó, o meu anel de 6, que está presente aqui no meu produto, percebe? Mas perceba que o bromo ele entrou no mesmo carbono que está ligado à metila, por enquanto o nosso carbocátion está aqui, correto? E há um novo rearranjo, agora a migração de H-, e aí você tem um carbocátion terciário, né? Acho que fica a compreensão aqui é muito mais factível, né? O carbocátion terciário é mais estável que o carbocátion secundário. Mas houve um rearranjo aqui, ó, de um carbocátion secundário para um carbocátion secundário, né? Qual que é a força motriz para esse rearranjo, né? A força motriz aqui não é a formação de um carbocátion terciário, porque eu tinha um secundário, o mais estável seria o terciário. A força motriz aqui é a formação de um carbocátion secundário mais estável. E a estabilidade adicional, ela se deve pela expansão do anel. Porque como nós vimos lá no capítulo 4, quando nós estudamos cicloalcanos, né, nós vimos que os ciclopentanos, eles têm maior tensão torsional, não é, do que os ciclohexanos, certo? Então você tem um alívio de tensão torsional aqui, correto? Por quê? Porque os ciclos hexanos, eles podem adotar conformações em cadeiras, nas quais você tem a completo alívio dessas tensões, torsionais, ok? E daqui para cá, secundário e terciário, fica mais fácil a compreensão disso. Bem, este é o nosso carbocátion mais estável do que este e mais estável do que este, ok? Então agora esse carbocátion sofre o ataque nucleofílico então do brometo, levando à formação do produto em questão. Tá? Essa representação aqui da ligação carbono-metila e carbono-bromo é apenas para indicar que ambas as faces não há estereoquímica definida aqui e nem haveria, porque, né, existe um plano de simetria, essa substância é aquiral, mas foi colocado aqui dessa forma apenas para te indicar que ambas as faces da espécie carbocatiônica foram atacadas pelo nucleófilo, ok? Novamente, gente, esse composto não é um composto quiral. Se você tem alguma dúvida em relação a isso, né, para o momento e tenta perceber e enxergar o que eu estou acabando de dizer para vocês, ok? Bem, o terceiro grupo de reações que eu gostaria de falar com vocês são as reações de oximercuração, demercuração, né? Que seguem a regra de Markovnikov também, ok? Esta reação, como o próprio nome diz, tem a etapa 1, que é a etapa de oximercuração, ou seja,
você vai tratar o seu alqueno, né, em meio aquoso com a presença com acetato de mercúrio, né, e THF, uma mistura THF-água, água para facilitar, né, a ionização, a dissolução do seu acetato de mercúrio, e THF para facilitar também a dissolução do seu material de partida aqui, que é o seu alqueno. E você tem ao final, né, a adição de um grupo hidroxila e de um acetato de mercúrio, ok? E formação do ácido acético aqui. A etapa de demercuração, ela trata, né, da conversão aqui, da redução, né, da conversão do seu mercúrio ao hidrogênio, e ela se dá, né, em meio redutor, que é um agente redutor, borohidreto de sódio, em meio básico, tá bom? E você tem ao final, né, a conversão do seu alqueno a um álcool, ou seja, na qual foi adicionado um equivalente, né, de água ao alqueno de partida. Bem, estas reações são reações extremamente regioseletivas, tá? E o produto formado está de acordo com a regra de Markov-Nikov. Trago para vocês aqui a reação de oximercuração, demercuração do 1-penteno. Então perceba, né, que na etapa inicial, uma reação extremamente rápida, olha, 15 segundos, você tem a adição do átomo de mercúrio no carbono primário e aqui a hidroxila fica no carbono secundário, ok? Então você, essa hidroxila, a água, ela atacou o carbocátion formado aqui nesse carbono secundário. A etapa de demercuração, né, que seria a redução em meio básico, você faz então a clivagem desta ligação carbono-mercúrio, transformando-a numa ligação carbono-carbono. 93% de rendimento, é uma reação extremamente eficiente, tá? E segue a regra de Markov-Nikov. Ok? Sobre os aspectos mecanísticos desta reação. Lembre-se, envolve um carbocátion de mercúrio em ponte. Né? Eu coloquei a palavra carbocátion aqui entre aspas porque eu quero que vocês fiquem atentos a isso aí, tá bom? Então a primeira etapa, o seu alqueno ataca então o átomo de mercúrio, que tem uma certa eletrofilia aqui, e a formação de um íon acetato no meio, ok? Aqui está a nossa espécie carbocátion de mercúrio em ponte, tá? Perceba que o mercúrio se adiciona nesse carbono terminal aqui, e o carbocátion se forma nesse carbono aqui, que seria um carbocátion terciário. Não é um carbocátion efetivamente, né, como aquele que a gente conhece. Por quê? Porque o mercúrio, de certa forma, ele supre a deficiência de densidade eletrônica presente nesse carbono deficiente, deficiente aqui, né, de densidade eletrônica. Então forma-se essa espécie do tipo carbocationônica com um átomo de mercúrio em ponte. Né? A etapa seguinte, a água então promove a abertura desse carbocátion de mercúrio em ponte, tá? E você tem a formação desta espécie aqui, desse organo alquil mercúrio, né, no qual você tem aqui a sua hidroxila protonada. A etapa seguinte, a água, agora atuando não como nucleófilo, como foi o caso aqui, mas como base, ela abstrai um próton desse álcool protonado, e você tem ao final aqui esse organo mercúrio, ok? Perceba que em meio aquoso, obviamente, o seu acetato de mercúrio também pode estar na forma dissociada, e a espécie eletrofílica, nesse caso, ser este mercúrio aqui com essa carga positiva, tá bom? E você tem ambos, no caso, aí no meio de reação, e todas as duas vão conduzir ao mesmo produto. Bem, em relação aos aspectos da estereoquímica, a adição é em geral anti. Para exemplificar isso, eu trouxe esse alqueno aqui cíclico, tá? Então perceba a formação do seu carbocátion de mercúrio aqui em ponte, tá? A sua molécula de água faz então uma reação do tipo SN2, abrindo, né, esse carbocátion em ponte.
levando à formação do seu álcool, obviamente após a etapa lá de reação ácido e base, na qual a água abstrai o próton que está protonando aqui esse grupo hidroxila, certo? Então essa reação é uma reação extremamente controlada. A adição é anti, tá? Como eu disse, tá? A adição é anti dos grupos, né, hidroxila e mercúrio. Porém, a reação de demercuração, que é aquela reação que substitui o mercúrio pelo hidrogênio, ela não é estereocontrolada, né? Por quê? Porque nesta etapa há o envolvimento de espécies radicalares na mesma. O que isso resulta? Eu tenho lá a primeira etapa, oximercuração, adição anti, extremamente estereocontrolada, né? A abertura da minha espécie carbocatiônica de mercúrio em ponte, ela é aberta por um mecanismo do tipo SN2, então você tem adição anti, né? Mas quando você faz a clivagem da ligação carbono-mercúrio, né? Essa clivagem é uma clivagem, não é uma clivagem heterolítica, é homolítica. Então você tem a formação de uma espécie radicalar, tá? E esta reação, né, que se dá com a substituição do hidrogênio, do mercúrio pelo hidrogênio, ela não é controlada. Então, a demercuração conduz à perda da estereoseletividade observada na etapa da oximercuração. E o resultado final é que você tem uma mistura de adição sim e de adição anti ao alqueno em questão. Ok? Bem, existe na reação de oximercuração-demercuração a participação de uma espécie de carbocátion, mas lembrem-se, eu até coloquei entre aspas, né? Se há a participação dessa espécie tipo carbocatiônica, há rearranjos nessas reações, né? Nós vimos, por exemplo, que o tratamento do 3,3-dimetilbuteno, né, a hidratação catalisada por ácido conduz a um produto que é de rearranjo. E sob as condições de oximercuração e demercuração? Não há rearranjo, pessoal. Perceba que o produto majoritário formado em 94% é o produto sem que houvesse rearranjo. Vamos dar uma olhadinha no mecanismo dessa reação, tá? Mas de qualquer forma fica aqui a informação de que rearranjos raramente ocorrem em reações de oximercuração e demercuração, tá bom? Então essa é a reação em questão, tá? Vou colocar ela aqui no cantinho aqui. Então a primeira etapa de dissociação do acetato de mercúrio. A segunda etapa né, o alqueno então faz o ataque nucleofílico aqui ao átomo de mercúrio eletrofílico, formando esse intermediário carbocatiônico em ponte. Então a eletrofilicidade desse carbono, ela não é a mesma do que aquela se não houvesse aqui o mercúrio, né? Então esse carbono neste arranjo aqui, esse carbono tem menor eletrofilicidade do que, por exemplo, aquele carbocátion que nós vimos lá na hidratação catalisada por ácido, tá? É isso que não conduz ao rearranjo, não há força motriz aqui suficiente para promover a migração, tá? Então vamos seguir. A molécula de água então abre, né, esse carbocátion de mercúrio em ponte, levando à formação desse organomercúrio com essa hidroxila protonada. Uma etapa seguinte seria uma reação ácido e base, no qual a água abstrai então esse próton né, que está aqui nessa hidroxila. Você tem o seu álcool aqui não protonado, né, esse organomercúrio com essa hidroxila não protonada. E a etapa de demercuração conduziria então ao álcool aqui, em que a hidroxila estaria nessa posição aqui, tá bom? Bem, então o que está acontecendo aqui? Este carbono, a formação desse carbocátion de mercúrio é uma etapa primordial, né, para o controle, né, do rearranjo. Se não houvesse a formação desse carbocátion de mercúrio em ponte, muito provavelmente o rearranjo ocorreria, tá? Então perceba que o produto que se forma é o produto não rearranjado, tá bom? Mas mesmo assim segue a regra de Markov-Nikov esse tipo de adição.
E aí, para fixar esse conceito, eu deixo aqui um exercício para vocês em que, tratando-se esses alquenos aqui nas condições de oximercuração, eu quero que vocês digam qual é o produto formado, tá? Lembrando aqui que eu tenho a etapa de oximercuração e demercuração, tá bom? Bem, com isso a gente termina um grupo das reações de hidratação, um grupo de reações, né, que estariam incluídos nesse grupo de reações de hidratação de alquenos, tá? Nós temos que ainda que tratar de uma última reação, que é a reação de hidroboração e oxidação, que também está dentro desse grupo, para a gente fechar então esse rol de reações aí que resulta na adição de um equivalente de água a alquenos, tá bom? Bem, agradeço a todos, né, por ter assistido a aula até aqui e reforço, né, a informação de que este material é de uso exclusivo para a disciplina de Química Orgânica 1 da UFMG. Trata-se de um material didático que não tem valor comercial, ele está sendo produzido única e exclusivamente para atender as atividades de ensino remoto emergencial da UFMG e, portanto, não deve ser comercializado, disponibilizado para uso além do propósito de sua elaboração.